Olá pessoal, bem-vindo e bem-vinda ao canal Amu Invest. Top 25 FIIs de papel para outubro de 2022. Teoricamente são os 25 melhores FIIs do setor de papel. Então vamos lá. Então pessoal, se é a sua primeira vez aqui no nosso canal para ver esse ranqueamento, como que ele funciona? A gente elenca os 25 fundos com maior pagamento de dividend yield acumulado. Esse é o critério de escolha. E a partir daí a gente seleciona os 25 que mais pagaram nos últimos 12 meses. Além disso, eu dou peso para cada um desses indicadores aí. Eu particularmente não concordo com esses pesos, mas eu não faço vídeo para mim. Eu faço o vídeo tendo em vista a maioria dos investidores, principalmente os investidores iniciantes. O que é comum quando alguém começa a investir? Ele, erroneamente, quer o que paga mais. E não necessariamente isso é bom. Não tem problema você escolher o que paga mais, desde que você entenda o risco que você corre quando você escolhe o que paga mais. Provavelmente o que paga mais, ele tem ou alguma pegadinha, entre aspas, ou algum risco ali que às vezes você não sabe. Tá bom? Então, para tentar amenizar esse tipo de visão que as pessoas têm, na minha opinião, de forma errônea, e ainda mais, elas vêm para o dividendo. Então, eu acho que a pessoa deveria pelo menos olhar para o dividend yield acumulado nos últimos 12 meses. Você já ameniza ou você diminui aí uma certa distorção que poderia ocorrer. Então, por causa disso, o critério de escolha é em cima do dividend yield acumulado. Eu dou peso 3 para o dividend yield acumulado, peso 2 para taxa cobrada e dividendo, e peso 1 para patrimônio, PVP e liquidez. Se um ativo, um fundo imobiliário, ele conseguisse atingir primeiro lugar em tudo, ele tiraria ali 250 pontos, e se ele tirasse nota mínima em tudo, 10 pontos. Tendo em vista essa nota máxima, a gente vai olhar com mais carinho para ativos que tirarem uma nota máxima acima de 40%, ou seja, 100 pontos aí, teoricamente, seria uma nota de corte. Então vamos lá para a gente ver como é que funciona. Dividend yield acumulado nos últimos 12 meses. Então nos últimos 12 meses, o RPR11 tem entregue aí 19,91%. E se você observar, isso aqui ele vai moldando à medida que ou o fundo entregue mais, ou a cotação cai ou a cotação suba. Como os fundos de papel caíram, agora o dividendo aumentou. Ora, se ele está mais barato e ele entregava certo dividendo, lógico que esse dividendo vai ser maior. Como os fundos imobiliários vinham diminuindo o dividendo que eles estavam entregando, mas a cota estava estável, então o dividendo acumulado era menor. Então, como agora a cota caiu e o dividendo não caiu na mesma proporção, ora, os dividendos agora se tornaram maiores, tá bom? Não sei se eu me fiz entender, enfim. O RPR 19,91%, VGIP 18,11%, IBCR 18,07%, o AR11 com 17,83%, RBHY 17,60%, o HCTR com 17,52% e o QIAME com 17,48%. E aí os fundos com menos dividend yield entregue, CYCR com 16,28%, FLCR com 16,24%, KNSC com 16,15%, RZAK com 16,10%, VSAILS com 16,08%, RBHG com 15,97% e o RRCI com 15,94%. O que você vai observar? Não está aqui RSR, CPTS, o CVBI. Tem muitos fundos que não estão aqui. Saíram do índice AMU, brincadeiras à parte, do ranking AMU. E isso não significa que esses ativos sejam ruins. Certa vez sugeriram para mim, nossa, Amu, você podia separar os high yield de high grade. Gente, quem sou eu para julgar se um fundo é high yield ou high grade? Isso não é bem justo, não é tão simples assim, tá? Lógico que esses fundos que eu acabei de citar que estão de fora são fundos de médio ou baixo risco. Então você vai ver que o Iridium não está aqui, vários outros, mas isso não significa que esses fundos que saíram, que estão de fora, sejam fundos ruins. Apenas, de novo, foram escolhidos os 25 que mais acumularam pagamentos de dividendos. Tá bom? Vamos à frente aí. Antes da gente continuar vendo esse ranqueamento, esse índice, eu gostaria de pedir humildemente, por favor, deixa o like, comenta e compartilha. Essa interação de vocês aqui no canal é muito importante para o crescimento e desenvolvimento do canal.
comenta aí, desde que de forma respeitosa. Na segunda-feira, no primeiro ranking aí, veio uma pessoa, acho que ele é novato no canal, e fez uns 8 comentários, criticou muito, e até então eu achei interessante, porque eu não quero viver só de elogios, eu quero que haja críticas também. Se vier as críticas de forma respeitosa, totalmente aceitável. Eu não concordo com muito do que ele falou, mas aceito, porque a minha visão não é que ela tem que ser seguida cegamente. Longe disso. Eu apenas quero mostrar o meu ponto de vista. E é muito interessante que vocês tragam o ponto de vista de vocês. Mas, já antecipo, eu tenho sempre recebido algumas sugestões e nesse momento eu não consigo acatar nenhuma sugestão. Pode comentar, compartilhar e tudo isso ajuda, mas eu não consigo acatar nenhuma sugestão por enquanto, que eu mal tô tendo tempo para fazer os vídeos. Então, por favor, compartilhe o vídeo, ajude-nos a levar conhecimento e educação financeira a mais pessoas. Nós temos o objetivo de chegar a 15 mil inscritos. Se inscreva no canal e ative o sino. E se você estiver gostando do canal e quiser nos apoiar financeiramente, torne-se membro do canal. Clique no botão azul de Seja Membro, de aderir. A partir de 10 centavos por dia, você já consegue colaborar com o canal e você ainda tem benefícios. Você tem acesso antecipado a vídeos, participa do grupo fechado do Telegram e tem preferência quando pede um vídeo aqui no canal. Nós iniciamos o estudo para a certificação CEA. Eu quero ver se nas minhas férias eu consigo acelerar ou até mesmo tirar a certificação durante as minhas férias. Se você quiser nos ajudar nesse processo aí, com essa certificação a gente se torna um profissional do mercado e pode inclusive fazer indicação de ativos. Faça-nos uma doação para o Pix do canal, amuinvest@gmail.com. Desde já agradeço imensamente. Por falar em doação, gostaria de agradecer imensamente ao Rômulo Oliveira, que nos fez uma doação e até escreveu lá, doação. Então, muito obrigado. Saiba que qualquer valor doado, qualquer valor mesmo, ajuda imensamente o nosso desenvolvimento. Então, muito obrigado de coração. Vamos lá. Taxa cobrada. Para quem acompanha o canal, sabe que eu sou um crítico dessa parte. Para mim, as taxas são algo assim, eu não ligo de pagar taxa, mas eu acho que tudo tem um certo limite. Então, eu acho que o gestor tem que ser, sim, muito bem remunerado. Então, por causa disso, eu acho que o máximo que eu me sinto confortável é que fique de 15% de taxa para eles, tá? Mais do que isso, eu não me sinto confortável. Então, os fundos aqui com menor taxa atualmente, o RBHG com 4,83, o RPR 5,13, GCRI 5,52, VGHF 6,08, também o Kiami 6,08, JPPA 6,51 e o RRCI 6,60. E aí os fundos mais careiros atualmente, o VSLH com 9,61, VGIP 9,64, IBCR 10,40, KNSC 12,39, Canip 13,39. E aí, os que estão caros e acima dos 15%, o Habitat e o VCJR. Aí são taxas assim que só por esse critério, para mim, já sairia do meu crivo de escolha. Continuando, o dividend yield pago no último mês. Então você vai ver que bons pagadores de dividendos deram uma diminuída no que eles conseguiram pagar, tá? RZAK aí, ó. Foi o maior pagamento do mês aí, dos que aqui estão, com 1,68, o RPR com 1,50, JPPA e CACR aí, ó, com 1,49, NCHB com 1,43, RBHY 1,42 e o RRCI com 1,38. E os fundos que pagaram menos, o Habitat aí com 1,15, o HCTR com 1,11, o DEVA 1,09, FLCR 1,08 também com o KNSC, VCJR com 1,05 e desses o que mais sofreu esse mês, sofreu muito, Canip com 0,79%. Antes da gente continuar vendo o índice aí, nesse ranqueamento, o índice AMU, fundos de papéis, eu gostaria de pedir humildemente, por favor, a gente tem um canal secundário, AMU Dicas, e o nosso objetivo é lá chegar a 1.000 inscritos e monetizar esse canal também. Então vai lá, se inscreva, ajude-nos a chegar a 1.000 inscritos, mesmo que não seja do seu interesse, tá? Não custa nada, é de graça, você ainda ajuda o amiguinho. Muito obrigado a todos vocês que diariamente ouvem um chamado, vão lá e se inscrevem. Muito obrigado mesmo, tá bom? Vamos à frente aí. Patrimônio. Geralmente, quanto melhor o patrimônio, quanto maior o patrimônio, mais diversificação pode ter. Mas cuidado, sempre olhe internamente o que o ativo tem ou não, porque não necessariamente só patrimônio significa que o fundo seja muito diversificado. Então hoje, dos fundos que aqui estão, e acredito eu que seja o maior fundo da nossa bolsa em termos de patrimônio, o Canip com 7,6 bilhões de patrimônio. O HCTR, dos que aqui estão, 2,6 bilhões, VCJR com 2,5, o DEVA com 1,7,
KNSC com 1,3, VGIP com 1,3 e o RPR com 1,1 bilhão. E aí os fundos com menor patrimônio atualmente, o GCRI com 127 milhões, o ARRI com 113, IBCR com 108, Kiami com 91, FLCR com 73, JPPA 63 e o RRCI com 60 milhões de patrimônio. Preço sobre valor patrimonial, teoricamente, né, a gente vai ver os mais baratos e os mais caros. O HCTR, que sofreu muito agora recentemente, na sexta-feira passada ele caiu, chegando a ser negociado a R$100, tá? Provavelmente por um fundo que tem o índice aí, né? A cada 3 meses tem que rebalancear. Então o HCTR caiu muito. Já deu até uma boa recuperada de lá para cá. Mas atualmente é o mais barato, a 0,85, o que indica 15% de desconto. VSLH 0,86, 14% de desconto. RRCI é 0,89, 11% de desconto. RBHG 0,93, com 7% de desconto. CYCR, Kiami e Habitat, todos a 0,94, com 6% de desconto. E aí os mais caros, né, entre aspas, o RBHY a 1% ou 1,1, né? Ou seja, no preço justo, o RPR 1,02 a 2% mais caro. O RPR era o campeão de ser caro aqui, é negociado a 20, 30% de ágio, tá? O NCHB também é 1,02, 2% mais caro. O IRIM 1,04, 4% mais caro. E aí o VGHF, JPPA e o RZAK, os três 1,07, 7% mais caro do que eles valem. Liquidez. Liquidez, toda vez eu pauso o vídeo aqui, falo um pouco sobre isso. Alguns grandes influenciadores, nos quais eu respeito muito, indicam que você compre ativos com acima de R$1 milhão de liquidez. E eu discordo desse ponto de vista. Eu acho que a liquidez deve se adequar ao seu padrão, ao seu perfil. Então, para mim, eu acho que pode ter liquidez um pouco menor, ou até bem menor que 1 milhão, e ainda assim seria uma boa para você. Lógico que adequado à sua vida, né, à sua realidade. Então, note, ó, se você observar bem, o HCTR ele não costuma ter essa liquidez toda, ó, de 9,8 milhões. Como teve uma negociação muito fora da curva na sexta, aumentou a média de liquidez do HCTR. O próprio Canip também aumentou a média de liquidez deles, tá? Então, HCTR, 9,8 milhões de negociações diárias. Canip, 9,3 milhões de negócios diários, isso em média. O KNSC com 4,1 milhões. O RPR também, 4,1 milhões. O DEVA com 3 milhões. VGHF com 3 milhões. E o VGIP com 2,8 milhões. E aí os fundos com menor liquidez, o RBHY com 214 mil, o IRIM com 193 mil, isso de negócios diários, IBCR 158 mil, e o FLCR 115 mil, RRCI 97 mil, GCRI 93 mil. Até o GCRI, na minha humilde opinião, para pequenos e médios investidores, eu reputo ser uma liquidez aceitável, tá? Agora o Kiami com apenas 28 mil é uma liquidez que você tem que tomar cuidado e estar ciente que se você resolver se expor a esse ativo, você entra no risco de liquidez. Mesmo para pequenos investidores, você pode enfrentar dificuldades de entrar ou sair do ativo aí. Então, pessoal, o que eu tinha para trazer a respeito do ranqueamento, né, são essas informações. Aqui é o final do vídeo, a gente vai ver o ranqueamento final, vai ver como que ficou nesse mês e no ano, como é que esses fundos estão se comportando. Então, antes da gente ver lá, por favor, vá lá no canal Amudicas, inscreva-se e ajude-nos a chegar a 1000 inscritos e monetizar o canal. Desde já, agradeço imensamente a todos vocês que colaboram, tá bom? Muito obrigado de coração. Nesse vídeo aqui, deixa o like, comenta e compartilha e diz aí pra nós o que você acha do Rank AMU, do índice AMU de fundos de papel. Pode ser crítico, pode falar mal, desde que de forma respeitosa. Pode elogiar, que isso também alimenta e faz bem pro ego. Assim como tem, graças a Deus aqui no canal, tem 1, 2, 3 falando mal e tem 10, 20, 30 falando bem. Então, acredito que eu tenho conseguido mais agradar do que desagradar, tá bom? Deixe seu comentário. Por enquanto eu não consigo acatar sugestões, mas o seu like, comentário e compartilhamento é algo muito importante para o canal. Então, muito obrigado a vocês que colaboram. Ajude-nos a chegar a 15 mil inscritos, se inscreva no canal, torne-se membro a partir de 10 centavos por dia, faça-nos uma doação para o Pix do canal, tanto para a gente tirar a certificação CEA ou para a gente investir na prática lá na carteira pública. Muito obrigado a todos vocês que colaboram. O Rômulo Oliveira, obrigado de coração. Então vamos à frente aí. E nesse mês, a gente vê que meio que sem surpresa mais, né?
o RPR continua em primeiro lugar. De 250 pontos, ele conseguiu atingir ali 218, uma nota muito alta. O HCTR tirou 182 pontos, o VGHF 159, o RBHY 157, CACR 153, VGIP 149, JPPA 147 pontos. Lembrando lá atrás, né, que entre aspas, a nota de corte seria 100. Então hoje apenas 2 ativos não tirou uma boa nota entre aspas, tá? Ainda assim, seria interessante você ir lá no relatório gerencial e estudar sobre esses ativos. Na minha opinião, esses 2 últimos ainda são bons fundos imobiliários e que são passíveis de estar em qualquer carteira. Não vejo nada que desabone esses 2 últimos aqui não. Então o fato de eles ficarem mal colocados não significa que eles sejam ativos ruins. Só esse adendo aí para vocês. Como o VSLH conseguiu ter uma queda recentemente nos seus rendimentos e tal, então o VSLH caiu muito nos posicionamentos, ó. Tá lá em 19º com 109 pontos. O RRCI 106, o Habitat 105, VCJR-CYCR 102 e novamente os 2 últimos, né, KNSC e FLCR nas últimas posições. E no ranqueamento anual, a gente vê que o RPR segue firme em primeiro lugar, com 232 pontos. O HCTR com 210 pontos. O DEVA, caladinho na dele ali, ó, quase não aparece. E ainda assim, muito bem ranqueado, com 200 pontos. VGHF, chegando aí, ó, tá subindo, 197 pontos. E aí, o VGIP e VSLH já estão um pouco mais distantes, ó, 152 pontos para o VGIP, VSLH 146, Canip, mesmo com 3 meses a menos, já está com 145. A partir do ano que vem, eu acho que esse ranking vai ser um pouco mais justo. Por quê? Eu vou parar de ter, que antes eu tinha critérios subjetivos também, e agora não. Vai ser pura e exclusivamente por pagamento. Então, mesmo que haja distorções, mesmo que sejam fundos ruins, por exemplo, teve um tempo atrás que o XPCM estava pagando muito um fundo de lajes, mas eu sei que o fundo é ruim. Mas, infelizmente, como o critério de escolha é dividendo, esses ativos vão entrar justamente para servir de lição, para que você não compre só pelo dividendo. Então lá, o AR 138 pontos, o RBHY com 136. E aí o seguinte, note, ó, o RSR saiu mesmo estando lá no meio da tabela. Então, agora os ativos vão sair se não estiver pontuando bem. E não significa que o RSR seja ruim, pelo contrário. Para mim, ele é um ótimo fundo de papel, né? O JPPA e o GCRI, mesmo entrando depois, estão ranqueando bem. O KNHY, ele não participava, ele entrou e agora ele saiu do ranking. O IRIM não estava, entrou no ranking, depois saiu e agora voltou ao ranking. Então, a partir do ano que vem, acredito que isso vai ser um pouco mais estável. Então, muitos dos ativos que estão lá embaixo são ativos que pararam de participar já há algum tempo. Ó, CPTS, MCHY, Iridium, BCRI, Bari, são fundos que pararam de participar, tá bom? Então, o RZAK, ó, 40 pontos, mesmo não participando desde o início. O NCHB, que entrou recentemente, 20 pontos. BCJR, 16 pontos. O RBHG, uma única participação, ele ficou muito bem ranqueado, ó, 14 pontos. O AFHY, que já saiu do ranking, 11 pontos. O RRCI, 6 pontos. E o CYCR, 3 pontos. Então, o que eu tinha para trazer a respeito do ranqueamento são somente essas informações. Eu vou pedir, por favor, não compre um ativo porque ele ficou em primeiro lugar e não venda um ativo porque ele não ficou bem posicionado ou até mesmo porque ele saiu do ranking. Estude os ativos, faça com que esse ranqueamento te ajude a estudar ou ajude a selecionar ativos para que você ajude na sua tomada de decisão. Mas isso não pode ser um fator decisório para que você compre somente pelo ranking. Somente números não vão ser um fator apenas para você comprar. Enfim, muito obrigado a todos vocês que colaboram de todas as formas aqui no canal. Eu vou ficando por aqui e espero encontrá-los nos próximos vídeos. Fiquem todos com Deus, tenham um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite e fui! Artlist.io. Music licensing reimagined.
Music licensing reimagined.